Café arábica. É possível prever as perdas? O que explica as prováveis quedas na produção? Haroldo Bonfá traz informações pra gente do mercado do café. Mas antes eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber notificações. Também assista na sua Smart TV. Café com Prosa, com Haroldo Bonfá. O café voltou a atingir marcas históricas em Nova York ao longo da última semana de janeiro. Desta vez, o contrato março chegou aos 373 centavos de dólar por libra-peso. O economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, analisa os motivos que levaram a esse novo movimento de alta. Entre eles estão os novos cortes na previsão da produção do arábica no Brasil. Inicialmente, a expectativa girava em torno de 48 milhões de sacas. Atualmente, esses valores já estão entre 38 a 42 milhões de sacas. Olá, bom dia Francis, bom dia Paracatu Rural. Começamos mais uma semana de verão com cara de verão. Chuvas fortes, tempestades e com muita incerteza no mercado. Sim, o café, com aquela grande volatilidade que a gente já conhece, rompeu, chegou a novas marcas históricas. Isso é um bom sinal para quem ainda tem café, mas também é preocupante. Por quê? Porque significa que tem algum problema acontecendo. Que problema que é esse? Qual será a nossa safra a ser colhida agora em 25, principalmente de arábica. O mundo todo está muito atento a isso, muitas notícias saíram aí, informações, algumas casas importantes deram conta de que a safra do arábica será menor. Com menor, é difícil saber. Só teremos aí realmente essa noção quando a safra tiver terminado. Até lá, muita especulação. Tem gente que fala 38, tem gente que fala 42 milhões de sacas do arábica. E do Conilon a mesma coisa, tem gente que fala 23 milhões, tem gente que fala 25, existe sim, exceto a Conab, é claro, existe sim um consenso de que essa safra será melhor que a anterior ou bem melhor. A ver, tem chovido bastante, tem uma preocupação muito grande quanto no Conilon, quanto à temperatura alta lá fora, e com isso pode sim ter algum impacto. Por falar em lá fora, começou no dia 28 o Ano Novo Lunar Chinês. O Vietnã, seguindo essa perspectiva, essa cerimônia, está fechado até o dia 4 de fevereiro. Até lá, não temos cotação, não temos embarque e o mercado fica aí mais atrelado a Londres e, obviamente, a Brasil, que também está fazendo novos recordes históricos, tanto no mercado interno como nas bolsas de Londres e Nova York. Como já dissemos, tudo isso tem aí uma explicação. No entanto, o que nos intriga é o volume de exportação. O volume de exportação está sendo muito alto para o mês de janeiro. As previsões são assim de 4,5 milhões de sacas em janeiro. A ver, só teremos esse número aí por volta do dia 10 de fevereiro. E até lá vamos trabalhando com esses cálculos dos certificados de origem, que a gente já faz isso já há algum tempo. Se isso ocorrer, janeiro deve somar aí a mais um recorde de exportação. Ou seja, os 50 milhões que fizemos aí de janeiro a dezembro 24, pode sim se tornar aí até 51 milhões de sacas, somando aí o mês de janeiro em 12 meses para trás. A ver, fora isso, o dólar. O real está assim desvalorizando no mês, ele já caiu quase 6%, termina a sexta-feira abaixo dos 6%, de novo. É a 10ª queda consecutiva em termos das cotações, fechando aí 5,80 e pouquinho.
né? O que isso significa? Significa que o real está se ajustando, como todas as moedas, às novas políticas do Trump, que por sua vez tem sim aterrorizado bastante todo o comércio internacional. Por que aterrorizar? Porque ele está ameaçando agora já taxar 25% em todas as importações que entrarem nos Estados Unidos proveniente dos vizinhos. Que vizinhos? Tanto o México como o Canadá. Lembrando que o Brasil exportou de janeiro a dezembro de 24 quase 1,5 milhão de sacas equivalentes, e aí nós estamos falando tanto já incluindo o arábica, conilon e solúvel, para o México, que por sua vez processou esse café, não consome tanto assim e exportou. Provavelmente essa exportação foi ou será para os Estados Unidos. Uma sobretaxa de 25% sobre qualquer coisa realmente é muito impactante. E tudo isso pode sim mudar toda uma geopolítica. A ver, tem bastante água aí para rolar. Tenham todos aí uma excelente semana. Sucesso! E o que explica esses cortes sucessivos na produção de café arábica do Brasil para a safra 2025? Haroldo Bonfá responde. A planta do café arábica, como se sabe, é menos resistente às adversidades climáticas e a forte seca após a florada de setembro do ano passado prejudicou o desenvolvimento das lavouras. Haroldo pondera, no entanto, que a perspectiva para 2026 é de melhora na produtividade dos cafezais. Vamos analisar nesse podcast o porquê e quais são as muitas razões por essas altas que temos seguidas, por esses recordes seguidos nas bolsas. Tanto a Bolsa de Nova York como a Bolsa de Londres, e seu possível e seu reflexo real aqui no mercado interno. Vamos começar falando sobre o que aconteceu no clima em 2024. 2024 tivemos aí fortes secas, na época das secas, tivemos altíssimas temperaturas, na época que devia ficar quente, e com isso a planta sofreu. Quando ela sofreu, ela teve todo um impacto na sua floração, mas antes disso, o arábica teve sim uma geada em agosto, que não podemos esquecer, que também, na sua forma, afeta sim tanto a vegetação, tanto as folhas, como a própria planta em si. Sabemos que são episódios localizados e bem eventuais, no entanto, teve sim um impacto na planta e na sua produção futura. Bom, chegou a floração em setembro, principalmente do arábica. E o que aconteceu nessa floração? Sim, tivemos chuvas, sim, tivemos mais de uma floração. No entanto, pós-floração, houve um problema ou houve uma seca prolongada. Esse é um fenômeno, não é comum nessa época do ano, pós a floração, temos uma estiagem tão grande. O que foi grande? 20 dias, 30 dias, depende de cada região, e com isso houve aí um abortamento das flores, né? Seguido disso tivemos chuvas muito fortes, granizo em algumas regiões, e isso derrubou também algumas flores. Tudo isso impactou bastante e localizado algumas regiões no arábica. Isso sim está sendo refletido e acreditamos ser essa uma das grandes razões porque o mundo está tão suscetível à sua questão de preço, né? Então, nesse exato momento, muitas casas já revisaram para baixo os seus números de produção, principalmente do arábica. Do conilon não, eles até aumentaram um pouco. Nós estamos falando aí que o conilon saiu de 21 milhões para 23 milhões de sacas a serem colhidas em 25. Porém, já o arábica, sim, esse teve várias revisões, principalmente nessa semana que passou, né, saindo aí de números
números bem interessantes no passado se falava em 46, 48 milhões de sacas, e agora você chega a números impressionantes, números aí de 36 milhões de sacas de café arábica. O consenso é mais para um número aí entre 38 e 40 milhões de sacas a ver. Lembrando que há sim regiões muito mais afetadas e outras nem tantos, e outras que por sua vez não vão nem passar por isso, né? Essa sorte é de alguns, e o mercado está entendendo sim que haverá essa restrição de oferta. Não vimos isso ainda nos embarques, não. Estamos passando recorde atrás de recorde em volume de exportação. O líder disso foi, com certeza, o Conilon. Chegamos aí a 9,3 milhões de sacas em 12 meses e devemos aí repetir esse número agora em janeiro. O número de janeiro ainda não saiu, está sendo estimado por volta de 4 milhões e meio de sacas, um número muito forte, mesmo com uma queda estimada no Conilon, que deve estar por volta aí, fechando aí por volta de 450, 400 mil sacas, né? Quando o dezembro foi de 540 mil sacas, né? Então já era normal isso. O Conilon está muito desproporcional, o preço no mercado interno muito alto em relação ao seu principal concorrente, que é o Vietnã. O Vietnã, por sua vez, está no meio, finalizando agora a colheita, né? Essa semana começou no dia 28, o Ano Novo Lunar chinês, deve demorar até o dia 4 as celebrações. Com isso o mercado fica parado, não há venda, não há embarque, né? E não há comercialização. Principalmente entre todo o país, a Ásia, vamos falar assim. Nós estamos falando tanto de Vietnã como China, inclusive. Com isso, Londres ficou bem largado e dependendo de Brasil, que por sua vez está com novos recordes em termos de mercado interno. Café Conilon saiu de números no começo do ano de janeiro 24, 400, 500 reais a saca, e estamos falando agora em 2000 e alguma coisa, 2050. Né? Todo esse aumento se deve, primeiro, ao volume exportado, segundo, a essa substituição, né? Ou seja, o mercado se aproveitou para exportar bastante, ótimo, né? O consumo interno se manteve estável e com isso a indústria de solúvel bateu recorde também de exportação, exportou quase 4 milhões e 100 mil sacas, né? Um recorde nesse volume, aproveitaram sim essas oportunidades e com isso houve sim um aumento de uso do Conilon. E o arábica, com quem a gente tanto fala? Sim, ele subiu no meio do ano, mais por conta do Robusta, que subiu mais, e agora não. Agora preocupados com a oferta, se o Brasil haverá suficientemente café para exportação. E com isso, atender às necessidades do mercado, pressionou preços, recorde atrás de recorde de volumes de preços históricos na Bolsa de Nova York, isso impactando diretamente no mercado interno. O CPEA registrou um café bebida dura acima de R$ 2.500 a saca. Lembrando que no passado você comercializava esse café 700, 800 reais era um ótimo preço, né, há um ano atrás, e hoje 2.500 é o preço de mercado. Para quem tem café, né? Lembrando que a safra só vai ocorrer no finalzinho de junho, julho, para ter certeza, né? E ela já está, aspas, comprometida, ou seja, muita dificuldade para definir qual é o volume e uma aflição muito grande em que preço que será fechado. Para 26, não. Para 26, a planta, com essa chuva toda que estão ocorrendo agora, essa alta temperatura, que é ótimo para o café, para a planta, está se desenvolvendo muito bem, está muito enfolhada, e isso, sim, ajuda bastante no prognóstico para 26. Até lá, temos o término do verão,
temos aí o nosso inverno, né, que pode sim trazer surpresas, como sempre tem, e depois temos aí chuvas para abrir a florada de 26, né, ou seja, só teremos aí números específicos bem adiante, né, ou seja, muitas emoções pela frente. Vamos falar um pouquinho sobre o dólar. O dólar terminando a semana aí abaixo dos 6 a 5,80 alguma coisa, não é essa a previsão, até o final do ano a previsão é de R$6 o dólar, e com isso tem aí muitas incertezas. Quais essas incertezas? Lembrando que temos aí o Trump, né, com notícias aí bem importantes, mudanças aí sobre taxações, ameaçou taxar a Colômbia, já está taxando o México, Canadá e um pouquinho a China, e tudo isso sim pode trazer oportunidades para o Brasil. A ver, tenham todos aí uma excelente semana. Sucesso! Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.